Oi, oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal e hoje eu trouxe a primeira parte da reforma do quarto do Miguel. No vídeo de hoje a gente vai somente reformar essa parede, mas vocês vão ver que vai dar total diferença no final do vídeo. A gente já começou tirando as prateleiras que tinha, desencostando tudo que tinha, tirando toda a bagunça, já colocando para fora todas as coisas que a gente vai doar para liberar espaço e a gente conseguir trabalhar em paz. Depois disso, o que eu fui fazer é passar a fita em volta dessa mesa todinha. Na verdade, essa mesa era um tampo de outra mesa que eu comprei no Madeira Madeira, só que a mesa veio com defeito. E aí eu solicitei que eles fizessem a troca e eles me mandaram outro tampo. Então, com o tampo que sobrou, eu acabei utilizando a madeira que veio nova aí no quarto do Miguel e eu amei, ficou ótimo. E aí ele consegue estudar, apoiar as coisas dele de escola, de devocional. E eu acho que fica muito bom, ficou muito bom desse jeito. Eu passei a fita pra gente conseguir passar a massa corrida em volta de toda essa mesa para dar aquele acabamento de móvel planejado, sabe? Quando a gente vê móvel planejado, a gente já pensa que não tem nada afastado da parede, que tá tudo certinho, e era isso que eu queria. Enquanto o Fabiano foi tampando todos os buraquinhos que tinham na parede, eu já fui finalizando esse acabamento da mesa. Essa mesa já estava aí, né? A gente fixou ela na parede com mão francesa. O bom de fixar essas madeiras com mão francesa é porque, além da gente ter uma mesa muito boa, a gente não tem nada que atrapalhe no chão, o chão fica livre e o Miguel tá utilizando bastante o quarto, né? Depois que a gente fez essa adaptação, essa reforma no quarto dele. A fita crepe, ela ajuda bastante para a massa não escorrer. Nesse dia que a gente fez, estava bem calor, então se a gente não colocasse a fita crepe, a massa ia passar direto pro outro lado. E essa parte que eu tô passando agora, ela tava com bastante diferença, gente. Essa casa que a gente tá morando agora foi a primeira casa que meu pai construiu. Então ela tem muitos defeitos e não tem o que ser feito. Eu não vou derrubar a parede pra refazer e também eu não vou pôr o tanto de massa que precisa pra gente nivelar as paredes e deixar do jeito certo. Nós temos vários planos para essa casa, mas não vai ser feito agora. Então agora a gente tá fazendo o que é possível dentro das nossas condições. E eu tô utilizando tudo que eu tenho aqui. Pela lata, vocês conseguem ver que já é uma lata que estava bastante tempo aqui em casa, então eu já tinha essa massa corrida. E aí a gente foi fazendo todos os acabamentos, deixando o quarto com as paredes lisinhas. Eu não tenho tinta e eu também não comprei tinta, então essa parte vai realmente ficar para outro dia. Mas eu estou com algumas ideias aqui também, e depois eu venho compartilhar com vocês. Eu ainda não finalizei todos os detalhes do quarto do Miguel, mas a grande maioria, assim, 70% já foi. Já destralhei, já organizei guarda-roupa, a cômoda que a gente comprou na Shopee também, foi super baratinha. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês. Já troquei a cama também de lugar, colocamos o painel e a cabeceira. Nesse vídeo vocês vão acompanhar tudo. E depois que a gente fez toda essa parte de tampar os buracos e finalizar a mesa, esse foi o resultado desse cantinho. E aí, a próxima etapa que a gente foi fazer enquanto toda essa massa corrida secava foi colocar o papel de parede. Esse papel de parede eu comprei para utilizar no meu quarto. Eu fiz aquele paredão amadeirado no meu quarto que fica atrás da minha cama e sobrou alguns retalhos. E esses retalhos eu utilizei para fazer esse painel da cama do Miguel. Eu utilizei essa faixa que sobrou, que foi de uma faixa que sobrou aqui do meu quarto, então ficou uma faixa certinho. Eu utilizei para fazer o frontão da frente da escrivaninha e também já começar a parte da cabeceira que fica ao lado, que agora, né, a gente deixou ao lado da escrivaninha. E ficou tão bonito o resultado. Não saiam daqui que vocês não perdem por esperar. O resultado desse vídeo vai surpreender muito, assim, porque nem a gente esperava que ia ficar tão bonito. E ficou realmente do jeito que eu idealizei na minha cabeça. Eu quis colocar essas madeiras para dar aquele efeito de planejado mesmo. Já tinha fechado todos os buraquinhos e aí eu queria dar
amplitude, como se fosse um móvel feito mesmo para aquele ambiente. E aí eu tive a ideia de colocar o papel de parede nessa posição. No meu quarto ele tá em pé, mas aí eu coloquei deitado e eu acho que deu total charme no quarto do Miguel. Ele está com 10 anos, agora em outubro ele vai fazer 11 anos, então já tá naquela fase de pré-adolescente, tirando o meu juízo. E eu acho que o quarto dele, do jeito que tava, todo desorganizado, já não tava mais dando, gente. Foi o último lugar que eu comecei a mexer aqui em casa. Eu não tinha feito nada desde que a gente mudou. A gente só mantinha mesmo do jeito que estava dando. E agora eu consegui, de fato, colocar a mão na massa e começar a organizar e deixar tudo bonitinho. Lembrando que eu não comprei nada assim demais. Eu comprei alguns detalhes, mas foi tudo bem baratinho. E eu vou falando ao decorrer dos vídeos com vocês. Essa cabeceira que eu vou colocar em cima desse papel de parede, eu paguei R$ 43 em 8 plaquinhas. A qualidade é ok, né? Pelo valor, eu gostei bastante. Ela é até melhor do que a que eu coloquei no meu quarto, mas. E o preço é, tipo, bem baratinho. Depois que acabou essa faixa que tinha sobrado do meu quarto, eu fui pegando os outros retalhos que eu tinha, fui emendando, tentando deixar tudo bem niveladinho pra ficar certinho, sabe? Parecer mesmo que foi colocado ali. Eu tinha pensado em colocar uma madeira atrás, colocar um LED, mas a gente tem planos para esse ano ainda, assim, planos maiores. Então a gente achou que não compensaria furar, colocar outra madeira, aí depois colocar o papel de parede em toda essa madeira, a gente achou que ia dar muito trabalho. E eu queria já fazer o quarto dele, porque ele é um filho maravilhoso, ele merece. E o quarto dele estava me incomodando bastante. Confesso que já estava tirando o meu juízo, porque era o cômodo que estava mais abandonado da casa. Vocês viram no início do vídeo, né? Isso foi só uma parede. Sem contar que a gente só tinha um guarda-roupa no quarto dele e eu tinha que organizar tudo que ele tinha no guarda-roupa. Ou seja, não cabia, ficava um monte de coisa para fora e estava me incomodando bastante. E aí continuei colocando todos os retalhos que eu tinha aqui de papel de parede. O bom do amadeirado é isso, né? Porque a gente coloca e a madeira ela não tem um desenho certo. Então, do jeito que a gente colocar, olhando de longe, gente, parece que é um painel perfeito. Ninguém percebe. E ficou muito, 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 muito bom. Deu muita diferença nesse quarto. Acho que ficou super chique, super bonitinho e ficou a cara dele. O papel que eu tinha não deu para colocar toda essa parte, porque eu queria colocar até embaixo da escrivaninha e tudo mais, mas não deu. E para não deixar sem fazer, eu resolvi colocar o que eu tinha, né, onde iria aparecer, recortei para não passar para debaixo da escrivaninha, e aí as outras partes eu fiz só aonde ficaria do lado da cama, para dar um efeito de que sim, é um painel, mas no meio onde a cama tá encostada, ficou com uma parte sem e tá tudo bem, porque a cama cobre e não vai atrapalhar em nada. Lembrando também, gente, que como a gente colocou as placas da cabeceira em cima, escondeu todos os defeitos que tinha do papel, alguma emenda que não ficou tão bonita, esses detalhes, as plaquinhas da cama cobriram e assim ficou ótimo o resultado final, ótimo mesmo. E uma coisa que vocês sempre me perguntam quando eu faço esses vídeos de papel de parede é como que eu consigo deixar tão certinho? Gente, não tem segredo. Quanto mais você aplicar, melhor você vai ficar, mais prática você vai ter. E outra coisa, a gente nunca acerta de primeira. Principalmente aqui em casa, que as paredes são todas tortas. Eu não tenho uma parede que ela tá no nível certo. Então todas elas são tortinhas. O segredo é tirar e colocar 1000 vezes e ir acertando aos poucos. Vocês viram nesse vídeo aí que eu tirei um lado, coloquei o outro, e aí eu ia aprendendo e ajustando conforme a necessidade de cada pedacinho de papel, para ficar o mais retinho possível, o mais simétrico, e esconder todas as imperfeições que eu consegui esconder nessa aplicação. Aí eu já tinha feito o recorte, né, da reta da mesa, para ficar bem certinho também, e ficou muito, muito bom. Escondi algumas coisas, alguns defeitos
que tinha embaixo da mesa ali na parede. Ficou ótimo, gente, muito bom mesmo. Nessa parte já dei sequência e coloquei ali até o rodapé, porque essa parte ela vai ficar exposta, né? A cama não vai cobrir essa parte, vai cobrir um pedacinho dessa parte aí, mas a maior parte vai ficar descoberta, que é o miolo, onde eu vou colocar duas mesas de cabeceira. Mas eu ainda não comprei essas mesas, então vão ser para os vídeos futuros. Não tenho planos de comprar agora, porque as coisas estão mais focadas na hamburgueria. Vocês vão entender nos próximos vídeos, até porque são conteúdos de reforma que eu sei que vocês adoram. Então a gente está construindo a nossa hamburgueria aqui na frente. E o foco agora é esse. Depois que a hamburgueria já estiver rodando, a gente vem colocando todos esses detalhes que ainda faltam no quarto do Miguel. Último pedaço sendo instalado agora com sucesso no cantinho, onde futuramente vai ficar outra mesinha de cabeceira. Agora eu coloquei um banco que eu tinha aqui em casa, um banco de madeira. A gente pintou ele de branco porque ele tá bem velhinho. Então eu tô usando ele até como mesinha de apoio pro Miguel. E aí tá apoiando algumas coisas, controle do projetor, essas coisas. Tá funcionando super como mesinha de apoio, por enquanto, que a gente ainda não comprou as mesas de cabeceira. Mas eu já tenho a que eu quero comprar aqui. E quando eu comprar, pode deixar que eu vou mostrar tudo pra vocês. A gata é da Shopee também. E é isso, gente. Já pegamos as placas, fomos colando todas as fitas. Eles mandam em um acetato os pedaços certinhos de fita 3M. E a gente já foi colocando em todas as plaquinhas. E o Fabiano que foi fazendo essa parte de colar as placas na parede, porque ele é virginiano, ele é perfeccionista. Então, eu sabia que ele ia fazer um serviço muito melhor do que o meu quando é para ser coisas simétricas. Ele sempre é o responsável por fazer, porque eu sei que ele é mais caprichoso do que eu. Eu tento duas, três vezes. Se eu não conseguir, vai ficar torto mesmo, porque não me incomoda. Me desculpa quem fica incomodado. Mas como eu sei que ele fica e ele estava me ajudando, então eu pedi para ele fazer essa parte. A gente deixou 9 centímetros de borda dessa parte de madeira. Que aí era o suficiente, a gente já tinha medido, né? E era o suficiente para a cama ficar com a cabeceira e esconder todas as emendas e fazer aquele painelzão de com as placas, né, de cabeceira. Gente, e a quantidade de placas que eu comprei, se eu tivesse medido e calculado, não teria dado tão certo. Deu certinho, parece assim que eu fiz contado no dedo, calculei, medi e não foi no achômetro mesmo. Eu pensei, tenho tanto de espaço, cada uma tem 20 centímetros, acho que isso dá. E comprei, deu certinho, não sobrou nenhuma placa, não ficou nenhuma placa a mais, não ficou nenhuma placa apertada, ficou bem certinho mesmo. E o resultado ficou incrível. Essa, essa margem de cima que eu falei pra vocês, que tem 9 centímetros. E aí ele foi usando uma régua que a gente tem aqui em casa de 60 centímetros como, como marcação mesmo, pra ir ficando tudo retinho, tudo na mesma altura. E enquanto ele ia fazendo essa parte de colar, eu ia tirando o resto da fita verde que tem na fita 3M, que ô coisa chata, né? Fala sério, quem já fez esse serviço de colocar quadrinhos, placas de cabeceira na parede, sabe o quanto é chato tirar a parte verde da fita 3M. Gente, a cor que eu escolhi para essa cabeceira é a cor bege. Eu queria uma cor mais clarinha, mas como ele é menino, esses pés vivem para cima, mesmo eu me esgoelando, brigando, falando 1 milhão de vezes. Eu sabia que a cabeceira ia acabar ficando encardida, então eu peguei esse bege mais escurinho. E depois que a gente aplicou, vocês estão vendo que ficou certinho, perfeito. Eu já fui varrendo. Sobrou ali no cantinho um pedacinho de papel de parede. E o Fabiano trouxe um estilete para eu fazer a finalização. E olha esse spoiler. Fala sério se não ficou maravilhoso. Também tem um pequeno spoiler ali em cima da cama. Esse controle de videogame de MDF
Na verdade, ele é preto, né? Porque o lado dele correto é do outro, é o que tá virado pra cama. E é uma luminária que a gente tem que instalar na parede. E fala sério, gente, já não deu outra cara pro quarto? Já fui tirando toda a poeira, todas as coisas que caíram no chão. Já fui limpando aquela parte todinha, tirando tudo o que tinha de sujeirinha, já fui organizando. Mas o quarto já deu total diferença, já deu outra cara. E eu estou assim, apaixonada, fala sério. Gente, lembrando que tudo que eu usei, tudo que eu comprei, até as coisas que eu ainda não postei, todos os links, eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Se você quiser alguma coisa, se você estiver procurando alguma coisa também, vou deixar o link da minha loja. E aí já eu divo, aproveitando o seu grande quarto. Coloquei também um projetor, vou deixar o link aqui pra vocês. Gente, esse projetor é maravilhoso, inclusive agora que a gente colocou o telhado lá atrás, ele tem sido nosso aliado lá atrás também. Mas agora chega de falar. Eu vou ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like para apoiar a blogueira de vocês. Se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. E compartilhar com o máximo de gente que vocês puderem. Por quem quiser reformar e não tiver ideia, quiser coisas baratinhas, aqui nesse canal está cheio de dicas. E eu aposto que vocês vão gostar muito dos próximos vídeos que estão por vir. Gente, é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!